Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Érica Rosa Podcast. O podcast que informa, conecta, traz histórias inspiradoras, desafios reais. E hoje estamos aqui novamente com uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui, ela falou com a gente e o papo rendeu tanto. Foi tão especial, tão educador, tão informativo, que a gente foi cortada aqui. Precisamos fazer a parte 2. Então ela voltou aqui com a gente. Ela falou sobre sexualidade e empreendedorismo. Hoje vai falar sobre educação sexual. Se você não assistiu o primeiro episódio, fica o convite. Estamos no YouTube, nas plataformas de streaming como Spotify, Amazon Prime, todos como Érica Rosa Podcast. Eu deixo o convite porque foi muito importante, muito educativo, vale muito a pena assistir. E ela está aqui novamente. Ana Obrigada! Que Esper. delícia, gente! Obrigada pelo convite, Érica. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar de um assunto aí tão difícil para a maioria e tão libertador quando você realmente fica sabendo da verdade sobre tudo isso. Com certeza, agradeço estar aqui novamente com a gente. Adoro. Ô, Ana, para quem não te conhece ainda, não sabe sobre o seu trabalho, faz uma breve apresentação para o pessoal. Opa! Gente, Uma breve, tá? Uma breve, porque tá? ela é multifunção. Vamos Vai dar na um tempo breve. do podcast só na apresentação dela, tá? Breve. A gente fala muito. Gente, eu sou a Ana Esper, eu tenho 13 anos de mercado erótico, sou dona de uma loja de lingerie sex shop. E nesses 13 anos eu resolvi me dedicar para a parte de educação sexual. Então eu me formei em saúde e educação sexual. Depois eu me formei em sexologia. Em sexologia me deu a condição de atender como uma terapeuta sexual. E atualmente eu faço uma pós-graduação, que é a pós-graduação em TCC, que é terapia cognitiva comportamental sexual. Olha só, Então, algo que nem todo mundo conhece. né? E assim, tô apaixonada. E tudo nessa área relacionada à sexualidade, eu digo assim, contem sempre comigo. A gente está estudando todos os dias para poder trazer para vocês o que tem de melhor nessa área, o mais correto, porque a gente está cheio de informações, mas tem muita informação perdida por aí. Então, cuidado com as informações. Hoje mesmo recebi um vídeo péssimo sobre histeria. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre histeria. Informa quem está nos acompanhando. Gente, histeria era uma doença diagnosticada nas mulheres, lá em 1800 e bolinha, né? Essas mulheres, elas entravam num surto nervoso e somente o que acalmava elas era uma massagem no útero, que o médico precisava fazer. Olha só. Resumindo, nos dias de hoje, a gente entende que era um orgasmo. Eu precisava ser nada mais, nada menos do Podcast que... já começou com tudo. Essa massagem nada mais era do que fazer essa mulher chegar ao orgasmo e aquilo trazia para ela um bem-estar, uma calmaria. E aí, infelizmente, recebi um vídeo do TikTok colocando a história da histeria, mas de uma forma, vamos falar a palavra assim, Vulgar, banalizando. escrota. E assim, colocando palavras terríveis, que a gente trabalha contra tudo isso, e eles falando palavras assim terríveis. E para encerrar, no mimimi do Reborn. Que como tá na moda, né? Então colocaram até isso no meio. Quer dizer, entrou no jogo. No storytelling. Isso. E aí, tipo, a gente fica muito triste. Aí minha cliente que mandou, eu falei, olha, até vale pela piada, porque talvez tenha gente que ri, né? Mas péssimo contexto, porque eles destruíram a história da histeria. Algo tão grave, algo tão importante. Algo sério, importante. Sofria muito, 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 porque aí você imagina, o médico tinha dores no braço, porque ele tinha que ficar fazendo essa massagem durante muito tempo. Passado esse tempo, precisou fazer o aparelho, porque o médico não aguentava. Sabemos hoje, o vibrador, né? Mas um aparelho grande e que fazia essa vibração, porque na verdade era um contato com o útero para que essa mulher acalmasse desse surto. Então, quando os homens nos chamam de histérica, agora você já sabe. Agora que eu vai mudar o conceito, da histérica. Meu nome é Érica, tá? Não tem nada a ver com essa histérica. Não tem nada a ver com histérica. Só tem uma partezinha do Érica ali no meio. Mas se alguém te chamar de histérica, você já sabe que está faltando uma massagem lá no útero. É só isso, gente. Fez a massagem lá. Uma de massagem. Fez a massagem lá, você tá ali, tá.
Pronto, relaxou, tá tudo bem. A pele Gente, fica maravilhosa, boa. aí, tá vendo? O assunto rende muito. Mas calma, hoje a gente vai falar de educação sexual. Vamos falar mais sobre a questão aí do conhecimento, da informação, como você trouxe aí Isso aí. pra gente já sobre esse vídeo. Essa questão de o conteúdo hoje tem muito com a rede social, isso, né? É problemático, né? Tem muito conteúdo, mas pouco que seja válido, que seja sério, né? E a Sim. gente não e muita gente não sabe, que nem a gente trabalha mais com rede social, eu sou da área da comunicação. A gente, mesmo da área da comunicação, é difícil identificar se é real, se não é, se é fake news, se não é. Então imagina as pessoas, né? Tudo que chega acredita. E nessa área, ninguém Aceita. sabe, ninguém pode falar. Você não tem aula, você não tem um profissional. Você tem sexólogo à sua disposição? Eu não tive a vida inteira. Não, a gente nem sabe. Nem sabe quem é, isso onde vai. Você vai ter alguns sexólogos que se oferecem na internet, que na verdade, quando você lê o que a pessoa falou ali, você fala, meu Deus, não pode ser sexólogo. Então, estou à sua disposição, Érica. Vamos lá, ó. Então, conhecimento como ferramenta de liberdade. Então, essa questão de ser transformador, de ser libertador, a informação. Você acredita que já teria que vir da escola, essa educação? Como isso seria implementado? Pra gente iniciar no assunto. Eu costumo falar assim, que a educação sexual, para mim, seria um sonho. Qual é o seu sonho? Poder dar aula nas escolas sobre educação sexual. Fazer com que as pessoas entendam que educação sexual não é ensinar a fazer sexo, vai muito além de tudo isso. Então, precisava de educação sexual nas escolas, tá? Se a gente tivesse educação sexual nas escolas, nós não teríamos o abuso dentro de casa de crianças. Quase 70% dos abusos são feitos dentro da própria casa, na família, do vizinho, do irmão, do primo. E aí, essa criança, ela se cala, porque ela não sabe o que é certo e errado. Ela não teve isso, os Não pais tem também informação. os pais não tiveram, não chegou a ela também. Não chega, não chega. E aí tudo que se fala relacionado a sexo é proibido. Sim. Então é feio, é sujo, não é de Deus, um monte de informações erradas. O sexo é uma palavra banalizada, uma hashtag banalizada no próprio Instagram, no algoritmo do Instagram. Não pode colocar nem Então, sextou, então, você sabe que o sextou não exatamente. vai, né? Então, se você põe o sextou, é o Por causa do sex sexo. to you. Ele já entende, já te banaliza por isso. Então, você vê que é algo... É sobre isso. É sobre isso. Na minha empresa, quando eu cadastrei, eu coloquei Ana Esper Lingerie Sex Shop. Com o passar do tempo, eu fui entender por que as pessoas colocam boutique erótica. Tudo é barrado, tudo é... Foi um erro meu lá atrás. Puxa, eu comecei há 13 anos Sim. atrás. Então, assim, é muito tempo. A e rede não social tinha... mesmo ainda passou E a por rede muita social, transformação. né? E aí, se eu soubesse, transformaria em boutique erótica. Mas, tipo, já tá tudo certo. Não, E agora é vambora. uma marca Segue o baile. conhecida, registrada aí no mercado, não Segue pode. o baile, Não pode segue o baile. mudar, Tá tudo não. bem. Então, essa questão da sua loja. Explica que você faz a questão aí de palestras, de educação, consultoria. Como você fez aí na sua... Você separou seus produtos, serviços, o que é comercial, o que é educação. Tá. Então, vamos lá. A gente, pra ficar mais fácil para todo mundo entender, a gente cuida da pele para poder se maquiar. Ok? Prepara a pele. Preparo a pele para poder receber a maquiagem. Para que a Se eu maquiagem não fique mais bonita. Bonita e para que essa maquiagem não destrua a sua pele. Se você não tem uma pele bem tratada, a maquiagem vai te trazer problemas. Então vamos imaginar o seguinte: educação sexual, eu te mostro como tudo funciona, como você é e como é o seu corpo, e você se sentindo bem, você passa a usar produtos eróticos. Foi ótima analogia. Certo? Bacana, né? Isso. Explicar dessa forma mesmo, de tecnicamente falando, instrutivo, né? Instrutivo, por quê? Porque a pessoa busca no sex shop um milagre. Ela compra alguma coisa, vamos supor que ela busque lá, ela tem problema de não chegar ao orgasmo. Vamos falar, porque isso é a coisa que todo mundo mais procura, fala-se muito, enfim. E nós temos aí, somente 30% das mulheres conhecem o que é realmente um orgasmo. E aí ela vai ao sex shop comprar um produtinho que ela fala assim, eu quero chegar no orgasmo. Eu quero chegar no orgasmo. Tá bom, mas vamos conversar então agora eu enquanto educadora? Quem é você? Aí muda o foco. Aí muda o foco. De comercial para educação. Por isso que as pessoas gostam de ir à loja, porque elas têm uma pessoa que vai olhar para elas enquanto ser humano individual. Eu não vou chegar para ela. É uma consultoria na hora. Porque assim, agora você tem vergonha, você quer ir lá, tem a consultoria individual também que eu te atendo sozinha. Porta fechada, só agendar horário. O Instagram pro pessoal aí. Ana.esper, facinho, gente. Ana.esper. A pessoa me liga.
agenda um horário e a minha loja, a gente vai fechar essa porta e nós vamos falar durante 1 hora sobre tudo que você quiser, sem ninguém interromper, sem ninguém ter ninguém para ouvir. Então, assim, você quer conversar comigo? Então, vamos para uma consultoria super restrito, privado. Nossa, muito bacana. Então, assim, eu preciso saber quem é você para poder te indicar a coisa certa. Então, vou te dar um exemplo que acontece muito comigo lá, gente. Vale a pena muito informar vocês. O nosso corpo, ele é perfeito, ok? Ok. E aí, toda vez que a gente tem um estímulo, a gente é estimulada, a gente excita. E toda vez que o corpo da mulher, ela excita, ela lubrifica. E aí, enquanto eu estou no sex shop, eu vejo meninas novas, porque vamos imaginar que você só vai ter uma baixa lubrificação, mulheres acima dos 50. Uma menina nova, qual a idade? Menos de 50. Tá. Porque a gente só vai ter baixa lubrificação para mulheres que estão na menopausa ou que fazem tratamentos com quimioterapia ou tem uma queda hormonal. Só o hormônio que vai trazer uma menor lubrificação para você, uma reposição. Ok? Vai dar, não vai dar lubrificação. Não, a baixa do hormônio, você nem tá tratando. Entendi. Deu uma queda nos hormônios, não sabe. Conhecimento. Não tem conhecimento. E aí caiu essa lubrificação, pode ser hormonal ou pode ser porque você tá fazendo um tratamento forte, quimioterapia, alguma coisa assim. Mas do contrário, 99% das mulheres, elas lubrificam. Elas precisam apenas estar excitadas para lubrificar. E aí chega uma mulher do nada e vem pedir lubrificante para mim. Lubrificante anal ou vaginal? Ela já apavora. Por quê? Porque ânus não tem lubrificação. Vagina tem lubrificação. Você não está estimulada a ponto de estar lubrificada? O que será que está acontecendo? Aí eu uso um lubrificante como uma maquiagem e finjo que eu estou lubrificada. E talvez você não esteja se excitando por você mesma, emocionalmente, ou pela parceria que não está fazendo um trabalho bem feito. E aí vem a parte, então, educacional, informativa, e aí você trabalha também, então, bloqueios aí, né, nessa questão, assim, de ser psicológico, algo ser mais complexo ainda? É sobre isso. Educação sexual é sobre isso, gente. A base da educação sexual é a psicologia. As pessoas perguntam pra mim se educadora sexual ensina a fazer sexo. Não. Eu não preciso te ensinar a fazer sexo. Tem um pouquinho do TCC, do comportamental, que você falou da sua pós. O TCC... Comportamental. Exatamente isso. Eu só posso te ajudar sexualmente falando se eu entender sobre o seu temperamento, comportamento, tudo que acontece com você. Eu não posso simplesmente dar para você a mesma coisa de uma mulher só porque ela tem a mesma idade que a sua, ou porque ela tem a mesma religião, ou porque ela tem a mesma preferência do time de futebol. Somos pessoas diferentes. Sim. Então eu preciso olhar para cada uma. Todas as particularidades. Isso. O que ela precisa saber? Como que o corpo funciona. Quando eu sei que meu corpo é perfeito e que ele tem lubrificação, qual que é o primeiro passo quando a pessoa vem buscar um lubrificante vaginal? Você está com baixa lubrificação? Procure um endocrinologista e faça um exame hormonal. Fez o exame hormonal? Não deu alteração? Volta para mim que nós vamos conversar. Aí nós vamos para o outro passo. Aí é a parte emocional, psicológica. Como que tá essa pessoa? Por que ela não está lubrificando? Onde foi que travou? Essa energia não está girando. Então vem muito além da questão de produtos. Vem tudo por trás aí, tem um psicológico. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você usa a educação sexual e você cuida de uma pessoa que não obrigatoriamente ela vai usar um sex shop. Exatamente. Sex shop é o oba-oba. Isso, é exatamente isso. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Produtos e educação sexual. Você cuida da tua pele? Aí você pode usar maquiagem. Se você não cuidar da sua pele, você vai usar maquiagem e vai ficar mal. Vai dar um monte de pepino na tua pele. É a mesma coisa. Eu não tô bem emocionalmente, aí eu vou passar um sex shop pra dar o quê? Passar um produtinho pra... maquiar mesmo, né? Aí você entende. Esse é o seu exemplo perfeito. É sobre isso. Eu tô maquiando um problema. Muitas vezes. Muito. Então tem os dois lados. E aí surgiram as palestras também, Na verdade, a palestra está em mim há 25 anos, né? Em tudo que eu trabalhei, eu sempre fui gerente comercial, sempre fui representante de medicamento durante 6 anos. Eu falei da breve apresentação, que senão seria um podcast, tá vendo? Então, na verdade, assim, ó, eu carrego comigo 25 anos de palestra.
Quando eu comecei a trabalhar com sex shop, eu uni o útil ao agradável. Então, eu levei a palestra para mulheres, que aí eu me tornei, no nome, seria sex coach, que é uma treinadora de sexo. Então, eu ensinava as pessoas a usar produtos de sex shop. Quando eu me formo educadora, aí nós vamos falar de saúde, aí nós vamos para um outro departamento na palestra. Entendeu? E quanto mais eu estudo, mais eu aprofundo aí nessa parte mais emocional de cada pessoa. E essa palestra, para o pessoal que está nos acompanhando, é para empreendedor, é para empresa, é para um grupo de amigas, é todo tipo de público, tem faixa etária? Gente, todo tipo de público. Pra vocês terem uma ideia, eu palestrei dentro da Fundação Casa para 140 internos de 14 a 18 anos. Então, assim, não tem essa. Sexualidade é para todo mundo, sexualidade é nossa, nós nascemos e morremos com sexualidade. Sexualidade é energia de vida, gente. É que é algo tão, né, proibido, tabu, mito. Não é? Nossa. Porque é associado com sexo, e sexo é uma coisa ruim, do mal, escura. Pra mulher, então, olha, pra mulher, nossa. né? Pra homem é bonito falar, É. homem pode. É, mas o homem tá cheio de problemas hoje. A gente ficaria também mais umas 5 horas para falar o problema dos homens hoje com relação à sexualidade, tá? Parte 3. Os homens estão aí com grandes dificuldades. Mas, enfim, a gente precisa entender essa diferença. Então, se eu falo de sexualidade, é uma coisa que eu já não concordo também, que nesse vídeo, teve um vídeo que eu recebi também, sexualidade feminina. Por que sexualidade feminina? Sexualidade é de todos nós. Só que uns têm Já uma vem o dificuldade. preconceito, já vem o tabu aí. Só fala-se sobre sexualidade embutido. feminina, o orgasmo feminino. O homem também tem que ter orgasmos. Então, assim, a gente precisa falar sobre sexualidade como um todo. E aí, a sexualidade nós vamos falar com a criança, com o adolescente, cada um dentro da sua época, né? Nós vamos falar com adultos, nós vamos falar com o grupo de mulheres, nós vamos falar com casais, nós vamos falar com aquelas mulheres na menopausa, nós vamos falar com os homens na andropausa. E aí, independente de todos esses grupos, dessas rodas de conversa, nessas palestras, as dificuldades enfrentadas, os preconceitos, os mitos, o que você sente aí de mais dificuldade? O que a gente encontra de mais dificuldade, eu acredito que é religião. A religião Bloqueia mais ainda. muito. Muito, muito. A religião ainda carrega o peso de falar que o sexo é coisa do demônio. A gente passa por isso agora, né? Acabou de entrar um papa novo. O papa anterior fazia um trabalho lindíssimo de união, de amor. Amor era o que tudo valia, que é o que Jesus pregou, né? Eu acredito nisso, que o amor é tudo. O que vale nessa vida é o amor. E ele pregava isso. Aí entrou o papa novo e já falou que casamento é só homem e mulher. Pronto, ele já determinou que se você não gostar Restringiu. do sexo oposto, você já não é uma pessoa de Deus. Aí nós já trazemos problemas, entendeu? Sim. E aí, infelizmente, gente, as pessoas levam muito na brincadeira, mas assim, ó, um público que não se identifica com o corpo, por exemplo, um trans, ou até menos impactante, menos dolorido, um homossexual, mas nós temos, enquanto nós, que somos heterossexuais, a gente aceita o nosso corpo e tá tudo bem, a gente tem um risco de 4% de suicídio. Um trans tem 40%. Então, é o público que mais tem o suicídio, ok? Então, a gente deveria olhar isso com mais amor, com mais carinho. Olhar para aquela pessoa e, ao invés de você discriminar, você entender o que acontece com aquela pessoa. Então, é estranho? Pode ser estranho, mas eu tenho que, por amor, aceitar a condição da outra pessoa. E cada um é de um jeito. Respeitar. Independente de religião. Independente de qualquer coisa. Somos seres humanos, a gente não é dono de nada, de verdades nenhumas. Apenas que nós temos que amar ao próximo, entendeu? E respeitar cada um dentro daquilo que ela optou de vida para ela. Então, é isso que a gente pede. Então, assim, 40% é um peso muito grande. E a falta de informação acomete mais? Muita. Vem da falta de informação? Falta de informação. Quanto mais informações você tem, mais livre você é. Aí você tá livre, porque aí por que eu preciso discriminar? Por que eu preciso tratar mal? Por que aquilo ali não é normal? Você pega uma mulher mais velha, a gente estava conversando numa mesa com um pessoal de 75, 80 anos, eu não aceito, porque é muita gente, tudo, casal, tudo. Você não aceita, ok. Mas na sua época, você também não sofreu porque você quis, de repente, usar uma mini saia e a tua família não aceitava?
Você sofreu porque você tinha vontade de Opiniões, transar? opiniões diferentes. A geração vai mudando. As situações são diferentes. Naquela época, se ela tá com 80 anos, ela teve que Sim. casar virgem. Conservadorismo, Aí- vieram de outro totalmente Sim, diferente. e aí, de repente, ela sofreu pra caramba. E aí, hoje, ela não estaria mais livre se ela precisasse, se ela quisesse realmente transar, ela não estaria muito melhor. Mas ela não, ela tá olhando lá naquele tempo dela ainda e recriminando o que acontece hoje. Gente, o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, as situações são outras, você entendeu? Então, tudo muda. Então, eu acho que o olhar pro outro com amor e com conhecimento, isso é libertador. A informação transforma, liberta. Sempre, sempre, sempre. E o que para as mulheres, o que mais falta de informação? Que você, quando você, né, faz essas consultorias, faz esses grupos, você sente que o que mais falta de informação? Assim, a gente já entendeu que é geral, que falta muito mesmo, né? A gente está muito atrás, mas o ponto mais importante, por exemplo, assim, se você tivesse que esclarecer, oportunidade para esclarecer algo para as mulheres hoje. Eu acho assim, a internet vende que você tem que ser sempre aquela mulher mais gostosa, a mais rica, a com peito duro, não pode ter celulite, você tem que ter o cabelo mais maravilhoso. A competição entre as mulheres é uma coisa doentia. Você sabe que a mulher não se arruma para o homem, né? Ela se arruma para outra mulher, porque ela tá sempre competindo. E aí, quando a gente vai falar sobre essa competição, eu trago mulheres que estão sempre competindo de alguma forma. Então, ela não tá indo, de repente, na hora do sexo, realmente dar e receber energia. Dar e receber prazer. Ela tá preocupada com julgamento, Ela está com comparação com ela outra está mulher, preocupada com a que o ex. seio caiu, porque a celulite vai aparecer, porque o bumbum tá flácido, porque ela vai se olhar e vai falar assim: meu Deus, mas eu estou fazendo esse daqui, mas olha o formato do meu corpo, olha o espelho, vamos colocar mais no escuro. Será que eu estou na desenvoltura que precisa? Porque eu tenho que ter uma desenvoltura, porque eu vi a moça mostrando que tem que fazer a posição, que Aí tem que pôr a boca aqui, que tem dos vídeos, né, eróticos. Que tem eróticos que... não, né? Pornográfico, né? Que a gente essa cresce, a única forma que a gente tem acesso ao sexo é o filme pornográfico. E o filme pornográfico é uma deseducação. E aí a gente cresce com aquele conceito. Aí você fica assim, meu Deus, aquela mulher tava lá fazendo aquele monte de posição e eu tô aqui gordinha e eu não consigo. E aí tá tudo balançando, não sei o quê. Ai, eu sou magra, eu viro, parece meus ossinhos. Então, meu, não é nada disso. Mas aí também não é, além de falta de formação, também é falta de autoconhecimento, de amor próprio. Mas o que a internet prega pra nós? Nós temos que ser perfeitas, maravilhosas. A gente tem que vender uma ideia, Você vender uma sempre imagem. bem, sempre bonita. E pra dentro, quem tá olhando pra dentro? Quem fala pra dentro? Eu falo assim, quem quer estudar, quem quer conhecimento, vai pro YouTube e passa 2, 3 horas tendo conhecimento. Quem quer sofrer disputando coisas, vai pro TikTok e vai pro Instagram. Ok? Ok. Grandes estudos nossos estão todos no YouTube. Nós temos pessoas formidáveis. Tem algumas porcarias? Sempre vai ter. Sim, isso é Mas geral. nós temos pessoas formidáveis, deixando nós com um autoconhecimento fantástico. E o que as pessoas estão buscando? TikTok, Instagram. Você entendeu? E aí, então tem a questão, vamos comparar aí. Anatomia, como você disse, corpo, prazer. Acaba deixando o prazer pra trás, só preocupada com a anatomia. Como é que e você a questão vai da autoestima. Como que você vai se Ajuda entregar? pessoal, aí, vamos fazer a comparação dessas 3 questões. Como que você vai entregar o corpo se você não se aceita? Você não tem amor próprio, você não tem autoestima. E você tem que estar com alguém consciente do teu corpo e entregando aquele corpo para dar e receber Já prazer. cansei, já. Já vai. É sobre isso. A valorização, a autocobrança, a comparação. É Muito isso. peso, né? Então, e por que tem peso? Por que tem peso? Porque alguém colocou na tua cabeça que tem que ser. E não tem que ser. Se eu quiser ter 140 quilos e eu estiver feliz, e vou falar pra vocês, hein? As minhas clientes que são gordinhas, elas são as mais gostosas. Porque elas sabem, não é gordinha de gordinha, é gordinha mesmo, plus size. Por que ela é gostosa? Porque ela sabe que ela é grandona. Ela não tem frescura. Agora vai a outra que é magra, engordou 2 quilos. Ai, eu preciso emagrecer. Ai, tô com vergonha. Ai, põe a luz, mas é isso, gente. É isso. É ir lá pra fazer a coisa acontecer, pra se entregar, pra ser gostoso, pra curtir o momento, não pra ficar preocupada. Será que vai tá bom?
Será que não vai estar? Eu sempre falo nas minhas palestras, você sabe a forma mais fácil de uma mulher encontrar o orgasmo? Vamos lá. Pois é, Ajuda o pessoal aí. vamos lá. É por cima. Por que que uma mulher tem orgasmo quando ela vai por cima é mais fácil? Porque ela tem a penetração e se ela fizer a movimentação correta, ela tem o estímulo do clitóris, do ponto G, né? Aquela mulher que não tem preguiça, tá, gente? Porque tem mulherada que eu vou te falar, é uma preguiça de Deixa eu mexer beber aquele uma água quadril aqui. que Deus me livre. Aí, Começou a esquentar aqui, ó, o ponto. Liga diminui o ar, por favor. fala, denuncia, vai. Peraí que ele quer participar aqui. Fala, O que que ele ponto. fala? Ponto. Isso, é sobre isso. É isso aí. Saco de Aí fala arroz. assim, aí você leva aquela mulher linda, gostosa, né? Leva ela pra cama, acha que vai ser maravilhoso, aquela mulher não se mexe, né? Dura, 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 dura. Mas enfim. Aí essa mulher tem que ir por cima e fazer o estímulo, né? Mexer aquele quadril, penetração, estímulo de clitóris, estímulo de ponto G. Por que que ela não vai por cima, gente? Por quê? Por quê? Porque os peitos balançam na cara do moço, a barriga faz tchuk-tchuk, a bunda tá ali, aparece a celulite. Ela prefere simplesmente não ir pra cima. Ah. Plena. Plena, parada, Plena, dura. Quase uma morte. Uma múmia, é isso? Uma estátua. É. Uai, mas é isso que é o detalhe. Mas os homens querem isso, né? A mulher Não. estática. Não. Aí que tá o detalhe. Aí o homem troca uma mulher lindíssima, toda turbinada, e pega uma gordinha gostosa. Aí todo mundo fica com raiva. Ele largou daquela mulher nova, linda, e foi pegar aquela coroa que já tá. Meu, a coroa dá um Ei, trato gente. nele. Meu amigo, se você pegar a coroa que te dá um trato. Aí ele pega a gostosona, mas a gostosona não sabe usar nada, fica ali, ó, olhando no espelho. É igual você pegar um homem turbinado, né? Você sabe, né? Você pegar um homem Eu sei, turbinado. ó. Não, você sabe que eu conto, tá, gente? É que eu conto, não é que ela sabe. É uma forma de falar porque Eu eu tô que tentando conto. lembrar que eu assisti assim, um vídeo da Cintia Chagas falando como que é ri chique. Não lembro se é pra frente ou pra trás. Eu tava lembrando disso agora. Mulher não pode nem rir, né? Não, tem que ter. Você sabe que em masculinidade tóxica, a mulher não pode rir, né? A mulher que ri alto Olha isso. é uma mulher que não presta, não se aproxime dela, porque é Então uma eu mulher que tava não tentando presta. lembrar, não sei Eu se é tô pra frente ou pra ferrada, trás, né? não pode, Eu né? tô ferrada. Eu dou pra. Muita risada pra frente, bem alta. Assim. Aquele que bate a mão no Bate a mão, microfone, derruba tudo. a água. É sobre isso. Gente, a pior coisa é você sair com aquele cara bombado, que tem uma mala bem linda, e ele tá lá com você, e ao invés de olhar pra você, ele olha no espelho assim, ó. Ele não tá olhando pra você, ele tá olhando no espelho pra ver a desenvoltura do bonitão dele lá. Fazendo uma foto, fazendo uma selfie. Você sai de lá do jeito que você entrou, meu filho. Tudo isso pra isso não é possível. Você tem tudo isso pra não. É isso, gente. É sobre Tem muito isso. no mercado? Há muito, muito, cada vez mais, né? Desculpa, não resisti a fazer essa pergunta. Gente, quando você vende imagem, E as hoje- pessoas e continuam hoje, cada mantendo a vez mais, né? O imagem. narcisismo, Só a marketing. imagem. E aí chega na hora de ir pra cama, não acontece nada. São pessoas que não transmitem nada, nada. Você tenta, mas não vai. Ô, Ana, tem alguma história, já lembrando dessas histórias engraçadas, algum case, algo que você pode compartilhar com a gente de... Sem nomes, algo que Sem você pode nomes. compartilhar é um quê? Algum caso aí que nessas conversas, nessas consultorias foi interessante aí pra compartilhar com a gente. Ah, Tem muitos. Qual que olha, eu posso? Tá pensando, tô pensando, né? Porque, tipo assim, 13 anos, você imagina quantas milhões de histórias, né? Tem muitas histórias, mas assim, histórias que a gente olha e fala, é simplesmente porque a pessoa não voltou pra dentro dela, ela tá vendendo uma imagem, entendeu? Ela vende uma imagem. E você vê isso na internet. Tem pessoas ensinando, olha, a hora que você for fazer um oral, você tem que empinar o bumbum. E aí você dá uma. Porque aí você vai Como ficar que chama com aquela famosa das Gente, redes pelo sociais amor que ela de ensina? Deus. Como que É a Kátia Damasceno. Exato, é tipo isso. É tipo isso, entendeu? Porque você tem uma outra, então, que vende a imagem. Mulher, eu vou te ensinar a conquistar o homem. Vai lá. Você vai ser a mulher mágica. Você vai entrar nesse homem e você vai se conectar a ele. E aí tudo, ele estará no seu plano. Nunca mais você vai perdê-lo. Para.
Acorda, gente. Vamos lá, vida normal. Vamos trabalhar a cabeça. Você tá buscando isso porque você quer facilitar a tua vida pra conquistar o cara que você quer. Mas aí, a hora que você conquistar o cara que você quer, você vai levar ele pra casa e vai ver que ele é cheio de defeitos e que de repente você também não quer ele também. Então, assim, Tem vamos muito colocar a isso. cabeça no lugar, vamos pensar o que a gente quer, quem nós somos primeiro. Se eu for a pessoa que eu quero ser, eu conquisto aquela pessoa. Mas eu conquisto a pessoa se realmente a outra pessoa tiver afim. Às vezes a pessoa é a melhor pessoa para mim, mas ela não está pronta. Não é o Mas eu quero que ela... momento. Não é o momento daquela pessoa. E tá tudo bem. Mas pra tá tudo bem, eu preciso estar bem. Porque se eu tiver mal, eu quero você e você não me quer, eu vou sofrer horrores. É tudo a cabeça, gente. A cabeça da gente manda em Comanda tudo. tudo, né? E vamos acalmar as emoções aqui um pouquinho, tomar uma aguinha. Água, gente, água. Esquentou. Ana, aí a gente falou de histórias engraçadas, aí de engraçadas mais verídicas, né, que tem acontecido Opa. muito. Mas vamos para uma emocionante aí. Algo que você, sabe, você ficou emocionada, que te comoveu. Ou por falta de educação, ou por um problema que a pessoa tinha e sofria, e que você conseguiu ajudar. Ai, gente, tem tanta coisa que acontece. Né? Eu Era problema hormonal, isso causava muito problema pra aquela mulher. problema hormonal. E ela nem sabia que o sexual poderia ajudar ela. Não sabe. A hora que elas chegam e aí a gente começa a conversar um pouquinho. Nossa, é isso? Nem imaginava. Não, eu vou procurar, não. Não, você. Nossa, menina, que diferença. Então, tipo assim, às vezes você tá aí sofrendo, e eu vou falar pra vocês, gente: 90% das pessoas que eu atendo não precisam de terapia. A consultoria, ela acontece, e aí abre um leque enorme na sua cabeça de coisas que você fala: opa, tô sofrendo à toa. Opa, deixa eu rever isso daqui. É sobre isso. Então, assim, não se percam com informações, busquem informações. Às vezes você traz, a gente fala que é uma crença limitante. É quando eu acredito em alguma coisa que me limita. Alguém colocou na tua cabeça. Aquilo não é real. E você não foi buscar, né? Você não pra foi ver buscar. Se não é, e buscar também fontes seguras. Isso. Em área de saúde. Sim, procurem a psicólogo. gente estuda muito para isso. Exato. Então venham procurar, venham perguntar. A gente tem prazer de responder. A gente estuda muito para poder responder e ajudar vocês com tudo isso. Então, assim, procure ajuda. Às vezes você está sofrendo por uma coisa. Eu tive uma pesquisa, uma procura, porque a pessoa falou assim: eu não tenho orgasmos. E você não tem orgasmos? Não, meu marido fala que eu não tenho orgasmos. Ele fala. Como seu marido fala que não tem orgasmos? Conte um pouco mais o pra pior mim. não é ele falar, ela acreditou. E aí, conversando, não era nada daquilo. Perfeito, o corpo dela perfeito. Ela tinha, ele que tinha alguns conceitos ali que achava que era de um jeito e era de outro. A internet vende, gente, é muito importante falar sobre isso. A internet vende o squirt. O squirt, ele é um jato de gozo que a mulher tem quando é ativada uma glândula. E ele Explica vende. melhor. Como chama? Vamos lá. O squirt Squirt. é um jato de gozo. A mulher não tem, quando ela chega ao orgasmo, ela não tem um jato, vamos colocar aqui 0,0001% das mulheres tem esse jato, ok? E a internet vende como que aquele jato fosse a verdade absoluta de uma mulher chegando no orgasmo. Aí eles mostram isso. Aí eles mostram a mulher que molha tudo lençol, espirra, o homem faz até assim, né? E assim, é um jato, é uma coisa louca. E molha mesmo, tem mulher que molha mesmo o lençol inteiro. É uma coisa louca. E aí as mulheres se começam a sofrer e olhar para aquilo e falar: eu não tenho. Gente, eu preciso ser sincera para vocês. Aquilo ali, a primeira vez que você tem o squirt, a primeira sensação é passar a mão e ver se você mijou nas calças, porque o negócio é muito líquido, e aí você pensa que você fez xixi em cima da pessoa ali, né? Mas aí você vê que não é xixi, aquilo é um jato de gozo. E eu vou falar pra vocês por experiência própria. Aquilo aconteceu 2 vezes na minha vida até hoje. Olha que eu já fiz bastante, hein? Só 2 vezes até hoje com uma única pessoa. Quer dizer que... Não, gente, o orgasmo com jato ou sem jato, ele é o mesmo. Relaxe, relaxe. Não é isso que você está pensando. Eles vendem a imagem como se esse fosse o maior orgasmo. Essa mulher passa a vida inteira buscando esse. A rede social piorou essa imagem?
Pior. É que assim, a gente tem, lógico, pessoas sem informações nenhumas. Hoje a internet ainda melhorou um pouco, eu acredito. Porque se fala mais. Surge mais Tirou um interrogações, pouco do tabu, ficou pessoas algo. falando. A Kátia Damasceno abriu um mercado, um leque enorme. É o maior site de sexualidade aí parece que do país, do mundo, sei lá. É uma coisa louca dela, né? Sim. E aí ela abriu muito para nós. A gente, enquanto educadora sexual, sexóloga, tem algumas coisas que a gente meio que diverge, mas no montante é isso aí. Então, assim, a gente agradece muito pelo fato dela ter aberto muitas informações e falado assim, mulher, vamos lá, é isso aí mesmo. E aí a gente consegue quebrar um pouco de tabu falando, trazendo um pouco mais de liberdade e deixando essas mulheres mais felizes de uma certa Então é forma. um canal para educação. É um canal educador. Você consegue conversar com o seu público, com as pessoas ali pelas redes sociais? Conversam muito pouco. Vocês poderiam me procurar muito mais. Eu adoraria ter muito mais perguntas. As Fica pessoas a têm dica. vergonha, tá? Mas tudo bem. Vai lá, marca a consultoria, conversa comigo individual, não quer falar na rede social. Mas pode ser pelo direct também, né? A gente tá lá em Sim. off, né? Ana.esper. Me sigam, me chamem. Ô, Ana, então, no direct, você tem a dificuldade, né, da rede social de comunicar, muita coisa não Ué, pode. entra lá e me chama Então, pelo fala direct, gente. diretamente Vai ali. lá. É Se um você canal para você poder. Pode me chamar no ana.esper, vocês vão falar direto comigo. Pode me chamar no WhatsApp. Quem conversa com vocês no WhatsApp sou eu. Mesmo que eu tenha minha assistente, quem vai falar sempre sou eu. Ela passa. Você fez uma pergunta que precisa de um atendimento, uma consultoria, é comigo que você vai falar. Então pergunte, pare de sofrer por coisas à toa, você entendeu? A gente tem muitas questões. Eu falo assim, gente, eu gosto muito de falar, porque eu falo assim, se toda vez que eu falar sobre educação sexual, eu ajudar 1%, cada pessoa que estiver ouvindo, para diminuir um pouco das dores, porque não são só vocês, gente, eu também tenho as minhas dores, eu E também as passo dores pelos são meus desafios. físicas, emocionais. Entendeu? A gente tem, cada um tem, enquanto você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas, todo mundo tem. Mas quando eu procuro, quando eu converso, quando eu divido, aquilo pode se tornar bem menor. Isso traz saúde pra gente. A Saúde importância aí, gente, mental. da educação sexual. Ana, e vamos falar com quem é filho, filha, não tem com quem conversar, por ter pais mais conservadores, não se sente à Ótimo. vontade. Um caso aconteceu de uma adolescente que me procurou. Os pais são muito fechados, não conversam. E ela ligou pra mim, eu preciso da sua ajuda. Por favor, me ajuda, por favor. Opa, o que foi? O que aconteceu? Ela tinha só conhecido a minha loja, mas não tinha comprado nada, tal. E aí, eu preciso da sua ajuda, Ana. Aí tudo bem, vamos lá. Eu decidi ter a minha primeira relação sexual. Os meus pais não Qual era conversam qual a sobre isso. idade? 17 anos. 17. Meus pais não conversam sobre isso. Eu preciso muito de você. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. A mãe nunca tinha orientado Nada. um ginecologista, tomar remédio, Nada. Aí ela veio perguntar pra educadora Olha a sexual. urgência disso. Olha a urgência. E muita gente falaria assim: ela vai procurar educadora sexual? Primeira vez, o que ela quer? Ela quer absurdo, aprender a fazer sexo, que ela quer fazer arte. Não, sabe o que eu falei pra ela? Seguinte. Nesse momento, você vai marcar ginecologista. Tô te dando o telefone da minha ginecologista. Você vai com ela. Você vai pedir para ela um anticoncepcional. E ela vai te informar o que precisa nesse momento para você ter a primeira relação sexual. Passe sempre num posto de saúde. Ou se tiver dinheiro, compre a camisinha e leve na sua bolsa. Porque nem sempre a outra pessoa tem camisinha. Ponto. É isso que você precisa saber agora. Combinado? Ai, Ana, obrigada. Tirou Ai, você é peso. maravilhosa. Era isso que ela precisava saber. Uma orientação, um apoio, né? Alguma ajuda ali no Então, pais, momento. é sobre isso, tá? É sobre isso. A gente não tá falando sobre posições, sobre o que vai fazer, como vai fazer, se a sua filha vai. Ai, que horror, porque a minha filha vai. Não. A gente precisa levar informações. Uma brincadeira como essa, que ela não sabe que ela tem que ir no ginecologista, que ela tem que fazer o exame, que ela tem que tomar o anticoncepcional certo, como que funciona, e que ela tem que ter uma camisinha, porque nem sempre a outra pessoa tem camisinha, ela vai simplesmente engravidar com 15 anos, que foi o que aconteceu comigo. Transou e engravidou. Para finalizar, então, nessa questão aí dos pais, como eles podem participar mais ativamente nessa construção? Como eles iniciam um papo? Como eles conversam? Levam no ginecologista? Quais as dicas? A dica é, entenda que educação sexual é falar sobre o próprio corpo. Então, você tá com seu filho, com a sua filha, ele toma banho?
Você perguntou pra ele se ele tá tomando banho, se ele tá lavando direito o pênis, se ele tá lavando direito a vagina, porque nem os nomes são falados, é tudo proibido. Tem que ser pombinha, periquitinha, menininha, vagina, pênis, próprio corpo. Você pode se tocar, tá tudo bem. Você vai se tocar no seu ambiente, ou no seu banheiro, ou no seu quarto. Ninguém tem que ver você se tocar. A criança tá tocando o corpo, gente. Ela não tá pensando em sexo. O sexo tá na tua cabeça. Então conversa com o teu filho naturalmente. Não é uma coisa, senta aqui que nós vamos falar sobre isso. Pesado, né? Tem que ser algo mais É leve, mais leve. natural. E outra, ele não tá te perguntando sobre sexo, ele tá te perguntando sobre o corpo. Como que o corpo funciona? Por que que ele tá tendo prazer de colocar a mão no pênis? Por que que ele sonhou e acordou molhado? Sei lá, são perguntas que eles fazem que, assim, é responder na medida da idade dele. Ele não tá te perguntando quais são as formas de sexo que é para fazer. Nós estamos falando sobre educação sexual, então nós estamos falando sobre corpo, sobre saúde. E é isso que você vai conversar com o seu filho, naturalmente. Naturalmente. Tem uma menina que a mãe procurou desesperada, que a menina encontrou o botãozinho. 6 anos. 6? 6 anos. Mãe, você achou o botãozinho? Encontrei um botãozinho, mãe, é tão gostoso. Você já achou seu botãozinho, mãe? A mãe em pânico. E agora o que eu falo? Avise. É o clitóris, minha filha. Que delícia. É gostoso aí mesmo. Quando você põe a mão, é gostoso. Só que é um lugar, minha filha, que você vai usar, que você vai tocar quando você estiver sozinha, no banheiro, no quarto. Você não vai explicar pra ela que clitóris é pra quando ela tiver relações sexuais, que aí é. Não, gente, não, relaxa. É gostoso tocar no botãozinho, filha? Ok. Só que o botãozinho ó, faz parte do teu corpo. Teu corpo ninguém pode ter acesso. E você tocando o seu corpo tem que ser só você. Ninguém pode ver você tocando seu próprio corpo. É isso que tem que ser falado. É simples assim. E sem medo. Porque se você apavorar e falar, tira a mão, não pode. O que você tá fazendo? O que você tá... Acabou. Não Aí vai você falar travou a mais, não vai criança. contar mais, vai achar que é proibido, que, nossa. Acabou. E o que ela tá te contando? Ela achou um lugar legal. Ô, Ana, e o futuro? Como você vê? Como você acha que seria que ser ideal a educação nas escolas? Essa questão dos pais? O que Esse é o desafio. poderia? É um grande desafio. O sonho é a gente poder dar aula, realmente falar sobre educação sexual, sempre. Esse vai ser sempre o nosso sonho. E desafio da área de sexualidade, eu acho que é eterno. Eterno. A gente tem grandes desafios. Nunca se fez tão pouco sexo. A moçada aí vive no celular, não sabe se conectar com outras pessoas. Então a gente vai mudando os tipos de desafios, mas os desafios não acabam nunca nessa Então é área. incentivar aí, né, a informação. Isso. Sempre. Desde Informação sempre. liberta. Então a gente tem que buscar informações reais, tá? Reais, para que a gente possa viver melhor. É sobre isso. Ô, Ana, ó, vamos finalizando aqui, porque senão a gente vai pra parte 3 e o ponto aqui vai ficar muito bravo comigo. Ponto vai dar bronca. Né? Tudo bem, Tá ponto. sabendo, você tá Sei. sabendo, Tô, né? tô, claro. Lógico. Ó, vamos finalizar com um ping-pong? Vai. Vamos, Vamos, ser eu rápido. gosto, eu gosto. Então Vai, vamos. ó. Um tabu que precisa cair de vez. Orgasmo. Orgasmo. Uma descoberta transformadora. Seu próprio corpo. Um livro que abriu sua mente. A cabana. Surpreendente. Surpreendente. Uma frase que te guia. O conhecimento liberta. Sempre. Certeza. Sexo é? Energia. Já que é da parte 3, já. É sobre isso. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente novamente. Gente, eu que agradeço demais vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre educação sexual. Agradeço vocês demais. Quanto mais a gente puder falar, mais vidas a gente vai salvar, mais pessoas felizes a gente vai ter por perto. Então, contem sempre comigo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço Sempre estou à disposição de vocês. compartilhar histórias, falar de algo tão sério que é tão, né, difícil de ser falado, de ser comunicado. Então, usar aqui o Érica Rosa Podcast para isso. Muito obrigada. Amei. Você tá sempre bem-vinda aqui de portas abertas. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. E você que nos acompanhou até agora compartilhe esse conteúdo que é tão importante aí com pais, com mães, com filhos, que você acha que vai ser importante aí, né, ajudar a gente na educação.
Muito obrigada. Estamos aí nos canais. Se você ainda não segue, Érica Rosa Podcast. Estamos no YouTube, no Spotify e no Amazon Prime. Então compartilha, segue, ativa o sininho para receber os próximos episódios, porque nós temos sempre histórias aqui inspiradoras que conectam, que estão aqui sempre para ajudar aqui as mulheres, o empreendedorismo, os desafios que a gente enfrenta. Sempre. Muito sempre. obrigada, Obrigada, gente. Obrigada Obrigada. a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio.